Como Benjamin Franklin dizia: diga-me eu esqueço, ensina-me eu me lembro, envolva-me e eu aprendo. E essa é a base e sustentação de qualquer processo de coaching e mentoria. Já ouviu falar sobre isso? O mundo do trabalho não é mais o mesmo, certo? Não podemos falar que percepção de sucesso, desempenho, performance é o mesmo significado de 5, 10, 15, 20 anos atrás, certo? Pois então, esta evolução nesse mundo acontece em função principal sobre a tecnologia da informação. Foi ela, que desenvolveu o nosso acesso ao conhecimento, a maneira como a gente produz os nossos trabalhos, a maneira como a gente interage com as pessoas. E é nesta evolução e é nesse desenvolvimento que a gente precisa valorizar o campo da aprendizagem. Não temos hoje como envolver as pessoas a buscar as suas competências, amadurecer e adquirir novos conhecimentos sem antes envolvê-las neste processo. E o coaching, ele é uma metodologia, ele é um formato que privilegia a aprendizagem. É através deste processo que a gente vai maximizar, elevar o desempenho, a gente aumenta o nosso estado de consciência, o nosso foco em resultados, o estabelecimento de estratégias, a maneira como a gente enxerga nossos pensamentos, sentimentos e tomadas de decisão. É como a gente foca a nossa ação e aprendizagem e com melhorias contínuas. E é por isso que o coaching ele é tão interessante. Ele vai potencializar o que o indivíduo já tem. Deixa eu definir mais um pouquinho contigo aqui. Se eu pudesse deixar um conceito claro a respeito do coaching, eu poderia te trazer como um processo que visa aumentar o nível de resultados positivos de um indivíduo, times ou empresas, por meio de uso de técnicas e ferramentas, a partir de um profissional habilitado, que a gente chama de coach, e do cliente ou aquele profissional que está sendo então desenvolvido, o coachee. Veja bem como eu estou falando a respeito deste processo. Estou falando de aprendizagem, de elevar resultados, de potencializar aquilo que aquele indivíduo já tem. Portanto, a gente não está falando aqui de um nível patológico de tratativa. Estou falando de um profissional que já tem os seus resultados, mas quer elevá-lo. Estou falando de times que já funcionam bem, mas podem ser alta performance. Estou falando de organizações que já têm sucesso, que já têm sustentabilidade, mas quer fazer isso com mais energia, menos custo, mais rápido, com mais agilidade. Portanto, quando a gente fala de processos de terapia, psicoterapia, psicológicos, processos de psiquiatria ou tantos outros espaços que precisam de um diagnóstico médico, que precisam de um diagnóstico importante, que esteja tendo prejuízos como indivíduo, a gente não está falando de coaching. Mais do que isso, não estou falando de coaching, mentoring, counseling, consultoria ou qualquer processo que tem uma metodologia, uma estrutura para alavancar e elevar o que é daquele indivíduo. Inclusive, é isso que é uma das tratativas importantes que a gente precisa fazer a respeito do coaching. Ele existe desde a década de 60 para um nível mais pessoal, e a gente vai para uma década de 80, onde as empresas buscaram também este espaço, justamente porque ele gera resultados. Ele gera resultados diferentes do que temos hoje. Só para a gente entrar na etimologia, o nome coach, da onde que vem? Lá nas vilas húngaras, lá do passado, se dava o nome coach para carruagens, que tinham como objetivo transportar pessoas de um lugar a outro. A gente também encontra na literatura, nas educações aí, o coach como nome de um treinador, uma figura, um profissional, em que
auxilia, treina, cuida de pessoas para chegar em um determinado resultado. E da mesma forma, a gente pode entender o coach ou o processo de coaching como esse espaço em que libera todo o potencial de uma pessoa, de um profissional, para alcançar os objetivos que ele mesmo deseja ou que a organização demanda que ele faça. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa metodologia, dessa etimologia do conceito, para que a gente já compreenda o que isso acontece no mundo, né? Da evolução do mundo do trabalho. Inclusive, a International Coaching Federation, ou o ICF, é uma instituição onde tem associados para cuidar de como que as metodologias são utilizadas, de como que se mensura os resultados desses trabalhos, como que tem estruturação, né, de frameworks, né, ou modelagens para que seja algo fidedigno ao ser humano, né? Cuida também de encontros de publicações específicas da área. Então, realmente é um espaço bastante seguro para que a gente tenha profissionais corretos. Sempre tem uma fala, né? Nossa, mas coaching não é uma profissão estipulada, né? Ela não tem um estudo, né? A gente não tem uma faculdade de coaching, né? E, portanto, isso fragiliza profissionais que se intitulam como coaches, né? E eu entendo, né? Dentro do nosso processo aqui da psicologia e o próprio CFP, né, se coloca num espaço de discussão a respeito de como que a gente trata o indivíduo que está nesse lugar e que vai trazer as suas demandas, vai trazer suas necessidades, né? E por isso que eu tô querendo deixar bem claro aqui a questão da patologia e das tratativas, né? Que escopo é esse? Que trabalho é esse, né? Mas assim como eu falo, assim como tem coaches, né, e profissionais que estudam, evoluam, usam das suas experiências, usam das suas maneiras de trabalho, formas de fazer para contribuir com o desenvolvimento de outro profissional, é a mesma coisa que a gente dizer que todo psicólogo é bom porque tem uma graduação, né? Não é assim. A gente não vai ter bons contadores, bons advogados, bons engenheiros, assim como a gente tem excelentes profissionais na área. Então, o que eu quero dizer aqui é o cuidado da conduta deste profissional quando ele está direcionando, né, trazendo direcionadores para outro, né, com uma escuta atenta, ativa, uma empatia, um cuidado de como a gente está acionando o outro profissional. Mas basicamente é a gente poder fazer esse espaço que é seguro, contratando profissionais que sejam habilitados para providenciar esse espaço e que vai ter um objetivo, um resultado que se quer alcançar. Então, essa maneira de entender o coaching é uma maneira mais importante para a gente poder evoluir em outras tratativas a respeito do tema. Então, este vídeo aqui é um de vários aí que a gente está deixando no nosso canal, que é para você curtir, se inscrever e encaminhar para quem você deseja que conheça mais a nosso respeito, sabendo que aqui na Instalo nós somos 3 psicólogas que também temos formação em diversos títulos aí de coaching para que a gente possa ser habilitada a atender dessa forma e tantas histórias e evoluções que a gente já acompanhou. Então, escreve aqui nos comentários o que tu achou desse assunto e seguimos juntos aqui neste canal.